Ora bem, então acho que vai começar e a primeira questão, eu queria agradecer muitíssimo a todos os presentes. Quero também deixar aqui o agradecimento ao Arco, especialmente na pessoa do Sr. Diretor, o Manuel Castro Caldas, à Ana Bestorff Martinho, ao meu colega, o Pedro Tropa, porque me incentivou e fez o cartaz. E já agora também ao meu amigo, o João Daniel Chaves, o cameraman, que está aqui presente. E pronto, agora só uma pequena introdução. Para os que não me conhecem, haverá possivelmente pessoas, a primeira questão para dizer, eu não sou especialista em Paula Rego. Esta palestra e o facto de eu ter chegado à Paula Rego, resumidamente, foi há 33 anos, é isso mesmo, para um trabalho académico. Estava uma exposição na 111 de duas óperas, que era a Carmen e a La Bohème. Pronto, eu tinha que fazer o trabalho académico, eu estava às voltas, como fiquei como medievalista do bestiário, portanto aquilo também tinha a ver com os meus gostos de medievalista, e fiz um trabalho sobre essas duas óperas, pronto. Porque gosto também muito de ópera e logo aí constatei uma coisa muito engraçada, porque foi que estava lá o libreto completo, pronto. Depois não voltei a pegar, portanto isto foi há 33 anos. E quando foi do confinamento, aqui em 21, creio eu, pronto, lembrei-me, era engraçado dar um workshop das óperas de Paula Rego, vou pegar outra vez nisso, pronto. E foi aí que peguei nas restantes óperas, pronto, para fazer, estão aqui pessoas que fizeram ainda esse workshop, e aí foi de facto fascinante, quer dizer, eu começo a ver que nunca se tinha contado aquilo que eu estava a ver, é que estão lá, estão as óperas completas, estão os libretos todos, aliás ela contou isso a propósito da Aida, como é que fazia, que começava de cima, vinha em baixo, ela acerca da Aida contou, mas estão em todas. Seguiu também muitíssimo a tradição de, portanto, as representações mais tradicionais, porque ela viu isto no final dos anos 40, viu boa encenação de ópera. E os figurinos completamente rigorosos. Se não fosse isso, eu também muita coisa não tinha decifrado, foi assim. Bom, foi esse workshop em 21 e depois havia coisas que foram descobertas mesmo. E eu achei que deveria tornar público, era um disparate, nunca ninguém tinha visto, pronto, e eu sou um bocado demorada, demorei 30 e tal anos, depois só em 24 é que resumi, tanto isso que tinha esse trabalho, num livrinho, pronto. E escrevi o livro ficou pronto em 24 em outubro, foi, a primeira editora foi para a Guerra e Paz, de manhã mandei, ao meio-dia já estava a querer editar, pronto, e depois foi uma questão do copyright das imagens que demorou uns 6 meses e estava tudo muito bem, era caríssimo copyright, mas tudo bem, estive em negociações com a Brisbane e à última da hora foi impedido que não havia copyright, não havia livro. Pronto. A Bridgman foram simpáticos, porque eles estiveram comigo durante esse tempo todo e ofereceram imagens de má qualidade que não dava nunca para um livro. Pronto. Acontece que, obviamente que eu fiquei chateada, mas isso ainda bem que aconteceu, por todas as razões, e hoje vão ver. Eu acrescentei logo mais uma ópera, a Aida, e fiz eu uma edição. Portanto, o meu livro está feito. O copyright do texto está pelo IGAC, porque mandei isso logo, está registado do ISBN e está na Biblioteca Nacional e já está incorporado noutras bibliotecas. Depois, portanto, isso foi feito em setembro de 2025 e nessa altura, com alunos, antigos alunos que também estão por aqui, alguns, foi muito simpático porque eu fiz um workshop meu para me ajudarem, no fundo, a pagar a edição, era mesmo isso. E durante esse workshop, que foi muito divertido, houve participação tão curiosa, tão interessante das pessoas que eu achei que devia de acrescentar isso que foi dito. Pronto. E por isso mesmo vou fazer uma segunda edição. Portanto, houve uma edição em setembro e quando vou fazer a segunda edição, foi mesmo assim, foi no domingo de manhã, 28 de setembro, não me esqueço. Eu fiz os acrescentos e depois pensei, agora era giro, mais uma ópera, mas eu estudei todas, mas depois há só mais uma, eu peguei nas que eram iconograficamente mais difíceis de decifrar. E havia uma imagem de 83 também, que eu tinha desconfiado que era uma ópera.
mas não foi muito óbvia à primeira. E eu pensei, vou buscar, fui buscar e fui em direto. Decifrei, e é também uma ópera. Portanto, o que eu hoje venho falar tem a ver com uma obra de 1983, que a Paula Rego nunca contou que era uma ópera, que eu decifrei como uma ópera, foi escrito em direto, que é o encore do livrinho. Mas não foi só assim, eu achei que aquilo que era importante e consegui um copyright dessa imagem. Eram três imagens que hoje vou aqui mostrar para relacionar as questões, e comprei a imagem para uma palestra, foi assim que eu me lembrei, chamada A Dança em Paula Rego, e isto foi em outubro. Tudo bem, a palestra agora é esta. A questão engraçada, isso já vão saber, é que agora eu comprei essa imagem e vai-se entrar no tema, mas eu soube, não é? E, aliás é público, que está a decorrer a maior exibição em Oslo, no Munch Museum, a propósito das danças, Dance Among Thorns, a dança através dos espinhos. Eu achei piada e vai haver um trocadilho, mas é aquilo que eu encontrei, porque eu vou dar também a dança, sim, com uma questão que eu digo que eu não tenho a ver com o meio, mas acho que é um disparate a primeira vez que há uma obra sobre a dança não estar em Oslo. E é isso que eu hoje vou falar, porque devia estar. E porque ela é riquíssima, é extremamente importante. E pronto, agora então vou começar. A Vol do Azul, vai ser mesmo a Vol do Azul, para quem não está muito a par, um pouco das óperas, só para depois perceberem como é que a outra também é uma ópera, assim. E está aqui, ora, desculpem, isto anda depressa demais, com as setinhas. Ora bem, por exemplo, desculpem, como é que isto acontece? Acontece em 83, é grande momento de viragem da Paula Rego, isso está dito, é importante. Ela já estava desde 76 em Inglaterra, mas tem um convite para fazer uma exibição em Nova Iorque. E ela lembrou-se das óperas porque foi o mundo que ela conheceu, que ela gostava imenso de ópera e que o pai a levou à ópera desde os 13 anos. A primeira ópera que terá visto é mesmo a Carmen de Bizet, que eu consegui ver, ela deve ter visto em 47 e viu com o Tito Gobbi ainda, pronto. Ora bom, só esse facto de nós termos uma artista plástico, talvez o artista plástico com maior ligação ao mundo da ópera, que é o caso da Paula Rego. Estas óperas, e já agora podem ver assim aqui, a Vol do Azul, esta foi a primeira que ela viu, são obras muito grandes, portanto, são retângulos, 2,30 m por 2,3 m de largura. O que vemos depois, que é muito curioso, mas vocês vão ver uma quantidade que se chama marginal, são estes bonequinhos. Isto foi o marido, o Nico Williams, ela tinha dificuldade nas 3 dimensões, ficar ali espalmada. Então, olha, põe os teus bonecos à volta. E esses bonequinhos são um mundo absolutamente fabuloso, porque não há aqui nem surrealismo nem estilização, há vida, aqueles bichinhos, aqueles personagens, uma vez são bichos, outra vez são bichos de gente, eles têm vida própria, têm os seus dramas, têm as suas histórias a par das histórias, que é o tema das óperas. Obviamente que o tema das óperas são questões de quê? Questões de paixões, de tragédias, de relações pai e filha, e depois de desonras, ciúmes, de vinganças e de sangue. Pronto, e é o mundo familiar da Paula Rego, que está nas óperas e que está na obra dela. Algumas coisas só, porque depois vou falar nisso, às vezes parece que o chapéu faz o homem. Por exemplo, aqui ela faz maldades, ela segue todos os atos, sim senhora, modifica algumas coisas, modifica, por exemplo, no final eles ficam os dois a digladiar-se, não há morte. Está a própria Carmen com a faca à volta dele, os dois, o Dom José e ela, não há uma que morre. Mas faz maldades, e as maldades é uma coisa gira. Por exemplo, ela pôs neste macaco, que é o Dom José, um tarbucho. Ele está aqui feito inseto também, com a Carmen, que é ela, a Carmen a seduzir, e o tarbucho é uma coisa gira. Tem um crucifixo e tem o tarbucho. O tarbucho é o chapéu do exército otomano, não fazia, o Dom José nunca usou um chapéu deste. Mas a brincadeira, o marido nasceu em Alexandria, no Egito. Pronto, são as pequeninas brincadeiras que ela foi fazendo, e que vamos ver outras coisas por causa dos chapéus. Pronto, lá, este é a Bohème, do Puccini, que ela também terá visto, agora as datas possíveis estão por aí, mas, por exemplo, aqui vê-se que há diferenças em relação ao último que eu vou centrar.
Todas estas obras são feitas à pressa, é muito mais desenhado do que pintado, portanto é acrílico sobre papel e papel colado em tela, não é diretamente na tela. E depois faz isto espécie de fotogramas, portanto há ali umas figurinhas que vão de cima para baixo, parte das histórias, depois começa este aqui de Cifrei, porque é igualzinho, é o senhorio, e porque é igual à tradicional vestes do senhorio de La Bohème, está aqui. Bom, estão as coisas todas e está esta marginalia espantosa que às vezes saltita de umas para as outras. Outras coisas que saltitam, se quiserem, esvoaçam. É uma coisa muito engraçada que eu lhe chamei o passaroco escovilheiro. Há um pássaro, em todas, que anda a assistir. Anda por aí. E ele às vezes vai-se vestindo, vai participando, vai-se pondo de acordo com o tema de cada ópera. O passaroco que anda ali a ver tudo o que se passa. Bom, mas esta foi das que me deu mais gozo, La Traviata, porque, digo-lhes, porque esta são todas maravilhosas, mas esta tem uma coisa deliciosa. Esta foi já em 21 que vimos isto online. De repente ela põe-se também dentro dos personagens. Na Carmen, obviamente, que ela sente como é a Carmen. Nas coisas que são más, por vezes também assume as dores de algumas figuras e vamos ver depois como em relação à outra. Mas, por exemplo, aqui o engraçadíssimo é um arminho. E porquê que ela transforma a Violeta num arminho? Porque há um lema medieval, o arminho era tão honrado o seu pelinho branco que antes morto do que sujo. A Violeta, antes morta do que suja, tinha feito um pacto de honra com o pai do apaixonado e ela morre e nunca diz, nunca traiu o pai, o velhote. E ela põe-no como arminho, o que é uma coisa deliciosa. Depois temos o Rigoletto Verde, é outra obra em ele, o Rigoletto com os óculos escuros, ceguinho de raiva, que está com uma pequenininha assim, que é a Gilda, filhinha, quase marionete. A Gilda vai aparecer mais e vamos ver aqui coisas que eu depois vou repetir porque elas vão acontecer, que é as relações aqui, o amor, a paixão, que aliás aparece com o Duque, e tem coisas biográficas. Eu tentei evitar devassar, mas algumas coisas já são conhecidas publicamente. Esta Aida de Verdi, e a Paula Rego contou-a numa entrevista e disse: eu até sepultei viva. E está, ela está sepultada aqui dentro. Ela escondeu-se dentro da gruta, o militar por quem ela está apaixonada, o egípcio, também fica lá, mas é um crocodilo, já vamos ver essa história de crocodilo, e continua ali a fazer sexo. Pronto. E está lá tudo. Esta é engraçadíssima e que o marido considerou a mais perfeita, a melhor. Atenção, os dois têm um grande momento, portanto, em 83, é bom para os dois, ele também vai fazer, doente já estava, teve 20 e tal anos doente, não é? Desde 66 que ele estava doente, mas em 83 ele também faz uma exposição em Nova Iorque, ela também, isto teve de tal maneira, fez furor que foi convidada logo para fazer a maratona, ficou lá. A obra dela dá um grande salto a partir aqui das óperas. Ele, ao mesmo tempo, mesmo a cadeira de rodas, está a trabalhar e acompanhou e soube disto tudo, não é? Depois temos outra, há muito mais, mas aqui há algumas que por alguns aspectos eu também trouxe. Este é o primeiro West End Spaghetti do Puccini, porque é uma ideia muito gira, passada no faroeste. O que há aqui também de muito... Esta tem coisas engraçadíssimas, mas um aspecto muito engraçado. Porque se fala que a Paula Rego só entrou no mundo Walt Disney em 95, com os avestruz, porque foi devido ao centenário, né, dos filmes ingleses, mas ela fez essa brincadeira do Walt Disney aqui, porque a dona do salão chama-se Minnie, e ela não faz mais nada, põe a Minnie a namorada do Rato Mickey. É a Minnie do Rato Mickey, das histórias do Pato Donald, que está aqui na Fanciola da Oeste. Pronto. E agora sim, vamos centrar naquela que é um sentido, de 83, e que eu vou falar. Já tem aqui Cavalaria Rusticana e Palhaço. Ora bem, eu acerca desta vou fazer o seguinte, vou-lhes mostrar em tamanho grande, e depois abro outra vez o PowerPoint. A imagem, como dizer, esta tem autorização, já agora vê-se, não é? Porque aqui pode-se ver o que nas outras não se vê tão bem. E se calhar eu ponho um escape só, isto é difícil pôr o tamanho que dê, tinha que diminuir, espera só um pouco. Aqui não é só para ver a própria imagem, eu vou fazer o menos. Aqui. Tá.
pronto, assim, pronto. Aqui vê-se melhor, pronto, vê-se a imagem, esta de 83, e foi esta que eu tinha desconfiado, que era uma... Aliás, logo à primeira achei que isto é a ópera da vida da Paula Rego, mas não faria sentido só isso, não era só isso, pronto, e depois, de facto, percebi tudo. O que hoje venho contar é uma parte de justificação que no livrinho não estava e que foi o que eu agora pensei e que encontrei. Só para se ver, porque é que eu digo que esta aqui é a última, por exemplo, em termos plásticos, pode-se notar que ela tem muito mais cor. A Paula Rego dizia, não me interessa estar a pintar muito, porque eu quero que se sobressaiam as figurinhas, os bonecos, e os bonecos preto, rápido, para se ver. E é muito mais desenhada, algumas delas que têm uma aguada de fundo e depois não têm quase cor. Esta não. Esta tem, por exemplo, não faz isso, tem aquelas bandas verdes, tem o lilás, ela tem muito mais cor. Depois, a grande questão. Se ela fez todas e esta é de 83, porquê que ela não contou que isto era uma obra? Pronto. E então vamos ver porquê. Supostamente, porquê que é. Já agora, para se ver, se calhar, pode haver interesse de como estas coisas são feitas. Porque, entretanto, isto só... Ela fazia recortes, não é? Agora aqui está a pintar em acrílico, em papel sobre tela. E depois ainda vai continuar, só mais tarde é que faz, portanto, o pastel. Isto, não há nada de pastel, nem há de grande pintura, mas só para se ter uma ideia de como... Agora foi demais. De como algumas destas figuras estão. Desculpem. Isto não é assim tão fácil de andar. Aqui. Por exemplo, esta figurinha, vê-se, é pintado tosco, quase. Algumas vezes vê-se ainda os desenhos por trás. Pronto, isto é rápido, foi muito rápido. Diz-se que ela pintou deste tamanho 13 a 14 óperas em 3 meses, o que é uma coisa incrível, não é? Pronto, contando com os estudos preparatórios, não são só diferentes óperas. E está aqui, pode-se ver... mais ou menos, e agora então acho que vou tirar esta imagem, seguindo com o PowerPoint, se calhar dá mais jeito para falarmos disto. Ora, vou voltar aqui, vou voltar à apresentação, pronto. Ora bom, e cá está. Cá está a pintura, o tal sem título, acrílico, e agora começar-lhes a dizer o que é que está aqui. O que está aqui e que é possível ir vendo são duas óperas de verismo, verismo, passam-se as duas, são duas óperas que demoravam só 70 minutos. Na verdade, isto começa com um conto. Isto é um conto, está aqui. Cavalaria Rusticana foi escrita primeiro num conto de Giovanni Verga em 1860. Aquelas histórias passadas na Sicília são aquelas histórias tremendas de homens enganados. E depois vinham-se das mulheres que os traem. E, portanto, isto são histórias de honra e dos códigos desses tempos. E elas são raparigas sedutoras e tudo isto acaba numa grande tragédia. Lavar o sangue de ter sido, limpar a honra de ter sido enganado. Pronto. São duas. Porquê? Porque primeiro foi escrito como um exemplo, é um dos primeiros temas em que a ópera já não é dos grandes salões, nem das meninas que morriam tísicas, nem da nobreza, é do povo. E é tratado de uma maneira muito verídica. E isto é tragédia. São contos trágicos. O que acontece é que isto depois tem logo a seguir, portanto, em 1890, o Pietro Mascagni, que faz uma coisa lindíssima, faz uma adaptação para a ópera que chama-lhe Cavalaria Rusticana. É o cavalheirismo entre os rústicos. Eles têm os seus códigos de cavalheiros. Pronto. E essa é lindíssima, da qual se ouviu um pouco do intermezzo, mas 2 anos depois já está o Leon Cavallo a fazer nova adaptação da ópera. Diferenças entre uma e outra
Coisa curiosa nos palhaços é que ele introduz aqui uma ligação entre a comédia dell'arte e a tragédia, porque eu já agora conto as histórias que é melhor perceber-se. As duas passam-se, de facto, a Cavalharia Rusticana passa-se na Sicília, a outra passa-se na Calábria. Mas como é que elas acontecem? Momentos muito religiosos. A Cavalharia Rusticana no domingo de Páscoa. É no domingo de Páscoa, quando as pessoas vão para a missa, e é depois da missa que as coisas acontecem. E quem são os personagens, rapidamente? Portanto, há um principal, eu mostro-lhes, vão ficando com a imagem porque vamos vendo, acho que é mesmo a ideia, é ir vendo. Há um principal, que foi mais difícil aqui de ver, que é o carroceiro. E o carroceiro é o Álfio, que tem uma grande paixão, é casado com a Lola. A Lola, antes de casar com ele, tinha tido outra paixão pelo Túrido, que é o filho da Lúcia, da Mamá Lúcia, que é dona de uma taberna. Mas ele foi para a guerra. Ele vem da guerra e continua apaixonado, e eles têm um caso. Bom, mas, entretanto, o Túrido já estava com uma outra apaixonada, que ele vai protelando o casamento, que é a Santuza. Ora bom, então esta história é um despeito tremendo da Santuza, que percebe, sabe que ele que anda a enganá-la com a Lola e vai contar ao Álfio, pronto, ao marido. E isto acontece depois da missa, sempre um ambiente religioso, no domingo de Páscoa, e então ele não bebe lá, há uma grande festa com vinho, ele não bebe o vinho, e faz-lhe, coisa que não aparece aqui, aparece de outra maneira, dá-lhe assim um abraço e dá uma trincada na orelha. A trincada na orelha era o desafio para o duelo, e mata-o. Pronto, acabou tragicamente a Cavalharia Rusticana. Os palhaços é passado na Calábria, é a mesma coisa, diferença. Ele faz isto no Ferragosto. O Ferragosto, a Feira de Augusti, são as férias que correspondem ao fim das sementeiras e que terminam na grande festa do 15 de agosto. Pronto. Portanto, é uma tragédia no dia 15 de agosto, também é ambiente de festa religiosa. E diferença, ele põe os personagens como sendo saltimancos de uma companhia de teatro de o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Pronto. E eles entram na aldeia, no dia 15 de agosto, tudo acompanhados pelas pessoas, uma grande festa, e às 11 da noite vai haver o teatro. Portanto, toda esta história desenrola-se entre uma parte que é a vida real e a outra que vai a grande tragédia acontecer em palco, as pessoas a aclamarem, a pensarem que é muito bem representada e está, e ele, a matá-la. Como é que aqui a traição se faz? Ela, neste caso a Neda, tinha sido adotada pelo Cânio, mas tem uma paixão por um camponês, que é o Sílvio. Ele não sabe, o marido não sabe, e não sabe até ao fim, mas há outro. O Beppe, que faz de Arlequim, também anda lá atrás dela, e Altónio, que é um meio disforme, que ela afasta por todo o lado, que quer tê-la e então vai se vingar. E vai contar ao Cânio, que apresenta isto, eu sou o prólogo, não tenham medo, não se assustem, porque aquilo que vamos ver em cena é teatro, não vai haver aqui nada de mal. Bom, é assim que ele apresenta. E ele conta ao António antes da representação. E então o que é que acontece? Ele tem que vestir o fato, sabendo que está a ser enganado, vai para a representação e durante o espetáculo, bum, aquilo é mesmo de verdade, e é ao ele fazer isso que vem o Sílvio, que se denuncia, eu não sabia quem era aquele que enganava, e são mortos os dois. Bom, lá a comédia é finita, é como isto é dito. Pronto. Agora, eu contei-lhe já a história para vermos como é que, não é mentira, que as coisas estão aqui. Pronto, as coisas estão aqui, logo a questão engraçada é que o Álfio, em vez de vir com o chicote, com os cavalos, está com uma vassoura, possivelmente a varrer a cavalariça. Pronto. Isso foi mais difícil perceber por causa do chapéu, não é o habitual, e depois vamos ver isso. Esta é a Colombina, porque entretanto estas óperas passam a misturar os temas, faz-se uma, fazem outra a seguir. Já depois da Paula Rego ter feito aqui uma coisa muito nova, é que na ópera chegaram a juntar um final de uma a acompanhar a personagens da outra, e ela antecipa o que se fez de verdade em Londres. Isso é muito giro. Bom, está aqui a Colombina, então os crocodilos, já vamos ver quem são os crocodilos. Há mata de crocodilos, podem enganar. Os crocodilos querem dizer
na Paula Rego, e já vamos ver porquê, são os lúbricos. Estão todos com vontade de sexo, portanto, tudo ali que é crocodilo é quem está a desejar elas. Pronto. Para perceber o detalhe que escapava um pouco à representação do Álfio, encontrei, portanto, aqui uma representação em 51 em que o Álfio tem este chapéu de aba larga. Portanto, aquele figura é o Álfio, pronto, que está a aproveitar a dar uma varridela a um pretendente. E esta Colombina parece também estar a dar um pontapé, porque a Colombina faz parte dos palhaços, mas afugentava o Tónio. Portanto, há aqui misturas. Bom, continuando assim, vamos ver mais momentos em que há a ideia do camponês, mas era um camponês muito brioso da sua profissão. E era um homem importante na aldeia. Atrás de um outro crocodilo, de um lúbrico, são os lúbricos, nestas histórias há desejos, há sexo e há homens enganados. Pronto, essencialmente é isso. E pronto, e depois temos aqui, há momentos que cantados percebemos que são as grandes disputas. O Túrido é desejado pela Santuza, a Santuza que veste a mantilha quando sai da igreja. Ela, esta Lola, desafia mesmo, tu não vais também para a missa? Não tem problema, há ali momentos de mulheres parecidas com a Carmen, se calhar, há ali algo de fatal, mas sedutoras. E está aqui uma parte de uma passagem, uma e outra estão nitidamente apaixonadas, e isso é visto pelos outros que também as desejam. Depois, as coisas engraçadas. Nós na ópera temos aproximações físicas, mas nunca há. A Paula Rego era engraçada, mas isso em todas as óperas ela faz isso. Era um bocado, deixemos os entretantos, passemos aos finalmente. E ela punha logo a cena de sexo. Portanto, quando vemos um crocodilo, já está em cima de uma menina, é um deles que já está apaixonada. Ela fazia isso. E agora a questão, porque é que são os crocodilos, que não é invenção minha. Vocês estão a ver, quando é na Aida, o crocodilo faz sentido porque é do Egito, também o faraó é um escraveiro, mas não será só isso. No fim, aqui está o militar, não é? O soldado egípcio, está feito de crocodilo a trepar por ela, e há uma cena, eles estavam a morrer asfixiados, mas mesmo assim ela põe-nos ali a fazerem sexo. E está aqui, o Amnéris, cá fora a Amnéris é a filha do farol, está ali toda descabelada, porque ele vai morrer e ela também gostava dele, está apaixonada por ele. Pronto, e está. Lá está. A Aida escondeu-se dentro da gruta, é sepultada viva, mas lá está um crocodilo a marinhar por ela. Os crocodilos. Os crocodilos que numa obra de 85, ela vai repetir. Ela, na noiva, põe a noiva, aquela menina, que também é muito ela, não é? Aqui a moreninha, com o noivo, e o crocodilo, ela está-lhe a passar a mão pela cauda. Portanto, os crocodilos, no sentido lúbrico, porque eles têm aquele risinho, aquela boquinha que se aproveita, o crocodilo dá bem para parecer isso. Pronto. E ela vai usando assim. Portanto, os crocodilos fazem sentido. Depois, há alguns aspectos em que nitidamente se percebe o que é. Eu tenho música, mas depois tenho medo que demore muito. Esta parte aqui, se calhar não vale a pena pôr, mas o que é que acontece? Nos palhaços há uma altura em que o Tónio quer mesmo agarrar-se à Neda, porque está apaixonadíssimo por ela. E ela, na ópera, vai afastando, que ela é miserável, vai correndo com ele e pega no chicote e bate. Ora, aqui é uma palmatória. Ela está a bater no Tónio. Trum. E ele aí, depois disso, agora vou-me vingar e vou contar tudo. E é aqui que espoleta a parte tremenda da tragédia. Isto é ele. É o Tónio. É quando ela lhe bate. Bom,
Voltando agora à obra, em geral, vamos ver agora mais questões para se perceberem. Por exemplo, aparece esta banda com os músicos. Estes músicos são muito engraçados é engraçado porque tem um moço com o chapéu de doutor, tem outro a tocar viola, tem um outro tocador de flauta de óculos escuros. Ela faz muito isto, põe uma data de personagens de óculos escuros, às vezes em situações em que está tudo às escuras e é uma brincadeira que faz. O outro gato também de óculos a acompanhar a pauta e pode ter a ver com a música, porque todas estas óperas passam-se em ambiente de festa. Pronto. Pode ser da orquestra, nunca ela fez isso, porque é engraçado. Paula Rego interessa-se pela história, mas não propriamente, não põe o espetáculo da ópera e não faz figurar isso. Portanto, aqui fiquei em aberto, mas é uma parte musical, tem a ver com ela. E, mais uma vez, o parceiro Cuscovilheiro aproveita e está aqui a cantar a pleno de pulmões, porque ela em todas as óperas vai encarnando os personagens e veste e vive essas figuras. Temos aqui o Passaroco, temos brincadeiras de saltimbancos, que existe nos palhaços muitíssimo, não é? Antes do espetáculo. Temos uma outra personagem engraçada na banqueta, ela usa muito uma banqueta, uma menina com, não sei o que é, se ela tinha uma flauta, até tinha um papagaio, era uma pequena brincadeira que ela ia buscar o personagem que fica rico, o Sonar, que ficou rico a ensinar música a um papagaio, e ele que os leva para a vida, para a noite de Natal boêmia, não sei, fica aqui uma brincadeira. Agora sim, o final da Cavalaria Rusticana está aqui. Não há mais tragédias. A Paula Rego suprimiu as coisas más e agora é que vamos ver, é essa uma grande mudança. As coisas más estão aqui de uma maneira muito engraçada. Em vez de haver a trincada na orelha, nós vemos já o Álfio, que já com o barrete, que era mais conhecido já agora, estão a ver? Nos figurinos clássicos, o Álfio, punha aquele barrete. O que me atrapalhou primeiro foi o chapéu de barra mas se calhar a representação em Portugal foi com esse. A primeira que ela viu, ela terá visto mais. Ora bem, agora aqui é engraçado, há uns que são homens, outros são meio bicho, meio gente, e nós vemos ele que vem no séquito, vem com o bode tipo pastor, também com a bengala, a acompanhar, eles vão todos vingar-se. E ele arregaça as mangas e está em vias de quê? Parece uma motosserra. Ele já está ali com a serra para as pernas daquele meio macaco. É a única parte em que nós vemos o Álfio a matar o Túrido. Bom, o resto na banda vem um ganso, vem um outro com uma vara e vem principalmente o bode também a acompanhar esta vingança. Não há tragédia. Há isto, está aqui. O que é engraçado é o que ele tem na mão, porque me parece mais uma serra elétrica que outra coisa. É uma maneira, ela tem um sentido de humor enorme. Nas óperas temos uma Paula Rego, eu não disse isso, mas é um imenso humor, muito mais leve do que depois de Querem as Máscaras. É a Paula Rego espantosa, o sentido de humor é enorme. Bom, e agora vamos ver novamente para se perceber o que é que ainda falta ver. E falta ver muita coisa. Mas falta ver, por exemplo, dentro das óperas, porque depois saímos das óperas, dentro das óperas temos aqui, esta foi a parte que eu agora desenvolvi mais. A dada altura nós vemos os crocodilos lúbricos, sim, tudo bem. Mas há um crocodilo lúbrico que está a dar um beijinho a uma morninha assim com a patinha em cima. Pronto, quem é esta? Tudo bem, podia ser uma das personagens da ópera. Mas ao lado temos outro crocodilo, e eu vejo isto melhor, e este crocodilo, para já não está nada muito contente, está com a zangada, está meio a dar uma estalada, e está a dar a uma mulher. Não, isto é um homem, e tem barba. E foi aí que fez-me assim clique. Este é o Padre Amaro, do crime do Padre Amaro, que ela vai pintar muito mais tarde. Bom, já agora, que é o Padre Amaro e que é o crime do Padre Amaro, o Padre Amaro aparece assim, só em 97, com as saias, não é? Mas aparece com as saias, porque o Padre Amaro foi adotado pela Marquesa, vivia debaixo das saias das mulheres e as criadas gostavam muito de vestir com saias de menina. E ela ficou com esta ideia e põe sempre o Padre Amaro, que era pobrezinho, era órfão, descalço e de saias. Pronto. Está aqui pintura já diferente, esta já é quando ela de facto põe as figuras, deixa a bicharada, não é? Mas está aqui o Padre Amaro e está a quem? Temos outra história de enganos. Temos a Amélia e temos o João Eduardo, que era apaixonado da Amélia, que é enganado por quem? Pelo Padre Amaro. Ora, a Paula Rego faltava uma coisa nestas óperas, que era o aspecto religioso. Sabemos que ela
era anticlerical, e a parte religiosa lembra-se de que nada mais a propósito que também uma tragédia de enganos feita também na província, em Leiria, e porquê? Pelos próprios padres, a hipocrisia ali, e quando elas acontecem, a coisa é deliciosa, porque o crime do Padre Amaro inicia-se no domingo de Páscoa, porque o padre que lá estava rebentou que nem uma jiboia de tanto comer de gula, e foi preciso chamar outro padre. Ora bem, domingo de Páscoa é a cavalaria rusticana. Depois passa-se tudo durante o verão, não é? Tudo apetecível para os namoros, e onde é que há as grandes traições? Nas festas, em casa da São Joaneira, que é a mãe da Amélia, que está amantizada com o Cónego Dias também, onde fazem grandes quinzainas e onde o Padre Amaro está já ali perfeitamente interessado na Amélia, e o pobre do João Eduardo a ver tudo, e comem os bolinhos da Encarnação, muito fresquinhos, os bolinhos de Nossa Senhora da Encarnação. No dia seguinte era o 15 de agosto, também a festa de Nossa Senhora da Assunção, igual ao que se passa na Calábria, nos Palhaços. Bom, portanto, o que é que temos aqui principalmente? Temos maridos enganados. Temos maridos enganados, e temos o aspecto que faltava, a Amélia, e uma detalhe, a Amélia tomava a sério como a sua ópera. Deus era o seu luxo. Isto diz o Essa de Queiroz. Quanto a mim, aparece aqui, eu creio, iconograficamente não tenho dúvidas que é um homem, e creio que é mesmo o Padre Amaro, a primeira vez que é representado pela Paula Rego. Aqui a justificação é a justificação das histórias, dos dramas, do local, do tema. Mas agora temos o final. Um final que poderia ser o final das duas óperas. Num dos finais é o Túrido, e vem a mama Lúcia, e disseram, mataram o Túrido, e vem quem? Vem a Santuza, e as duas abraçam, Jesus Maria, mataram o Túrido. E há uma ligação de abraço entre a mama Lúcia da Taberneira, que mataram-lhe o filho. Bom, tudo bem. No final dos palhaços não, porque eles são mortos em palco. Mas o que nós temos é uma coisa gira. Temos um palhaço, não é, caído, e temos uma mãe e uma menina. Ora bem, um detalhe que é engraçado. Depois da Paula Rego ter pintado isto, chegou-se a fazer em Londres, na ópera, a juntar-se, a pôr a Mama Lúcia a consolar o Pierrot quando ele é enganado. Portanto, houve encenação posterior em que se lembraram de pôr a Mama a consolar o palhaço, quando ele ainda tem que representar. A Santuza, não. Agora já vamos ver se é uma parte, se não é. E agora eu penso que é assim. Há uma passagem espantosa que tem a ver com o espírito aqui da Paula Rego. A Paula Rego não põe ponto final a nada, porque ela é uma artista. E temos que continuar a arte. Temos que continuar, show must go on. E é isso a passagem, quando ele sabe, o palhaço, que é enganado e tem que vestir a veste e enfarinhar a cara e fazer o espetáculo. E já agora é este palhaço aqui, que é engraçado, que é gordinho, parece o Chico Redondo, que era um português que fez de palhaço. Bom, e vamos ver quem é que mais pode ser, mas agora sim, desculpem lá, mas ponho o Caruso, porque é muito bonita esta passagem. Bom, está aqui e supostamente, se isto fosse só assim, tínhamos a frase final, quando o Cânio mata em palco, pronto, os dois, e ele dizia isto. La comédia finita. Pronto. Mas não, a comédia não acabou. Pronto, não acabou porque a Paula Rego não quis
uma tragédia, nem quis acabar. E agora sim, vamos passar para o que eu chamei a Paula Rego e a dança, e então vamos ver onde está. E eu fiz uma brincadeira, não pude evitar, mas foi também por causa desse trocadilho que cheguei a outras coisas. A exposição que está em Oslo tem o nome Dance, Paula Rego, Dance Among Thorns. São os espinhos da vida, e foi tratada assim, obviamente, todo o sentido, porque são as outras danças conhecidas e que têm a ver com as danças do próprio Munch. Pronto, tudo bem. Mas foi uma das meninas, pronto, que me disse, e eu a brincar disse assim: olha, a minha caiu um T, pronto, que é Among Worms, pronto. E é um bocado isso que vamos ver. Eu vou sustentar que nós vamos ver aqui uma dança de cornudos. Cornudos, chifrudos, enganados, pronto. E que ela fez a brincar. E como? Bom, cá estamos outra vez, o que já viram, falta muita coisa, isto atrapalhou-me porque de repente nós vimos uma parte, mas não vimos nada disto por aqui, não vimos nada disto, não, fala. E isso é aquilo que eu penso, como se no final das óperas, a Paula Rego, assim, as suas criaturinhas vão representar para a criadora, vão fazer a ópera da Paula Rego. Então esta bicharada toda vai representar a história da vida dela em ópera. E eu penso que é isso que está aqui, e de uma maneira muito curiosa e muitíssimo autobiográfica, e a única em detalhes que ela alguma vez fez. De certeza, acho eu, não estou enganada. Bom, olha, uma questão. Se isto fosse a ópera, e se fosse, de facto, o Palhaço Caído e a Mama Lúcia e a Santuza, havia logo aqui coisas contraditórias. Reparem, esta senhora, para ser uma taberneira, está demasiado bem vestida. E tem este colar. E tem uns sapatinhos de tacão alto. Esta menina ficou pequenininha. Ora, a Santuza era uma mulher. Ela ficou pequenina com a mantilha. Ela está toda negra, de tristeza, de luto. E há alguém que as duas estão a parar. Está uma mama, está uma filha, está o papa. Ora bom, e porquê que eu digo isso? Vejam os sapatinhos dela. Não é a primeira vez que a Paula Rego, quando quer falar de coisas tristes, se põe a ela em pequenina. Por exemplo, na La Bohème há uma cena em que a Mimi é deixada pelo Rodolfo e está a chorar, e ela, e depois há outras coisas mais, de uma violação de outro animal. Bom, ela põe-se a tomar as dores e faz pequenininha, ela está aqui. Agora, está aqui uma menina a chorar, pequenininha, com as manhinhas às riscas sobre os sapatinhos de verniz. Ela pequenininha, em tristeza, a chorar. Aqui, lá, bom, os mesmos sapatinhos estão ali. De outra forma, e aqui ela contou mesmo na ida, eu na ida pus o pai, aqui é um coelho, a dar-lhe uma grande estalada. E ela encarna como pequenininha. Ela está pequenininha, ela, com o pai. Pronto, o pai que ela tinha uma duração, não é? Desculpem lá, já agora, porque há mais. Onde é que está o pai? Está aqui, já agora, ouve-se este. Estou a fazer aqui. E dá-lhe uma estalada, coisa que não acontece na ópera, pronto. De outra maneira, que ela não contou, mas que é a mesma coisa, no Rigoletto nós temos, quando ela, depois de ter tido uma noite com o Duque de Manto, porque é raptada e ela pensava que era um rapaz pobre, bom, e o pai, que sem querer provocou tudo isto e vai provocar a morte dela, e ela desce as escadas e conta ao pai, né, que esteve com o Duque, ele quer vingar-se, e ela quer que o pai perdoe, e nunca no Rigoletto não põe o bufão a dar uma estalada, ela põe e faz-se quê? Pequenininha, a Gilda fica menina pequenina, e isto é outro grande momento de pai-filha, as tensões que ela projeta, obviamente. Já agora esta aqui que é lindíssimo. Vendetta.
Ora bem, temos as meninas, temos os pais e temos agora a passagem para a parte biográfica, em que eu acho que há aqui uma ligação entre a comédia dell'arte. A comédia dell'arte estava nos palhaços, mas que ela vai tomá-la como o lema em que este bicharoco vai fazer uma ópera dela. E isso implica a comédia dell'arte com improviso para uma passagem que eu penso que é já do teatro libertino, que ela conhecia por via do William Hogarth. E agora então vamos ver a parte que tem toda a comédia dela, ou tem a vida dela aqui. Bom, já está outra vez a imagem inteira para vermos, e eu vou-lhes dizer o que é que eu achei por aqui. Eu estive a ver uma coisa muito curiosa, que é um texto do William Wycherley, The Country Wife. The Country Wife é um texto de teatro da restauração. Depois de todo aquele puritanismo do Commonwealth, não é? Vem um a brincar, todos se enganam uns aos outros. E, principalmente, a história aqui é de uma esposa da província de Country. Mas o country não é o country de camponesa, é de gentry, não é? Não é de pertencer às casas dos nobres, são dos comuns, mas são os nobres da província. E todos eles se enganam. E ela mesma vai aprender rapidamente as manhas de cidade. Mas ninguém leva a mal, porque todos vamos dançar e gozam com a plateia, dancem também, porque se calhar todos podem ser cornudos, e há aqui uma história muito engraçada de ciúme, desejos, máscaras, e que as pessoas usam em sociedade, e a esposa que nunca mente, francamente ela está a enganar o marido e ante ele e a contar, ela fala a verdade, da alta roda da gentry. Ora bem, há um tema que eu digo que é um pano de fundo que eu encontrei para interpretar porque é que ela escolhe estas coisas, mas depois há outras. Por exemplo, nós vemos, e é também bastante grande, um meio macaco, pronto, personagem, com o chapéu alto, e ela anda ali, com os livrinhos debaixo do braço e a falar com as formigas. As formigas. Uma grande deambulação com formigas. A formiga, a outra também no ar. Ora bem, formigas. São as formigas. Ópera quer dizer trabalho. Operáticas da ópera. E operárias do trabalho de fábrica. O que é que nós estamos aqui? Nós sabemos, quando o pai morre em 66, há ali talvez uma ideia dos momentos fortes da Paula Rego, e em 66 o marido já tem a doença declarada, mas fica a tomar conta da fábrica do pai dela. A fábrica que aguenta até 76, depois vem o prego e vão à falência, e é quando perde a quinta da Ericeira e vai definitivamente, portanto, para a Inglaterra. Ora bom, ela nunca contou isso, mas eu creio que está aqui. Então, as formigas, está este personagem bem vestido, e depois vamos ver porque é que ele é bem vestido, que ela brinca com isso, que depois, no fim, acaba falido, e já está de jardineira, já não anda muito bem apraltada. Ela contava com o marido, quando levou a sério, e ninguém pôde impedir isso, vestia-se muito bem, de chapéu, e andou a fazer ali como se fosse ele um grande profissional, que não sabia gerir negócios. E ela põe-nos já de jardineiro, fomos à faliu. E está uma ratita, aquele está a contar, já se foi. Falência. Pronto, há uma falência biográfica. Depois, a coisa forte é que há um personagem, nitidamente, que está no meio disto tudo, a agarrar um corno. Há um cornudo, que é o tema das óperas, e creio eu, é o lema que ela vai buscar para tornar isto, se calhar, uma comédia dell'arte. Voltando, vamos ver. Há aqui personagens a dançar, já está cá, a dança. Está outro personagem meio cavalo com uma coisa na mão que eu achei que é um fardo. Os cavalos comem fardo. O fardo de palha. E o fardo é também aquilo com que se larga e que se atira para cima dos outros. Alguém está a largar o fardo que caiu em cima, para cima da colhinha pequenininha, que dança em pontas em pequenina. Ela nunca fez balé, mas põe os momentos de vida. Bom, e largar o fardo. Há uma transferência também do fardo na Country Wife, e se calhar há uma transferência do fardo. Porquê um cavalo? Outra pergunta. São as figuras cavalares, aparecem com as figuras, aparece um outro atrás, mais ou menos a acompanhar isto, mas mais risonho. Há dois personagens patriarcais. Porquê? Por exemplo, naquela marginalia engraçadíssima que ela faz, e que todos têm vida e contam para lá, parecem aqueles anónimos de Patópolis.
às vezes é mesmo mais isso. E então, na Traviata, por exemplo, está aqui um cavalo muito autoritário e uma menininha a querer a pôr-se em cima de uma banqueta para chegar a falar. E o cavalo está ali a dar ordem. O cavalo é autoritário, é patriarcal. Antes disso, já ela tinha em 82 feito esta pintura com uma banqueta também. O cavalo e a menina com uma carmencita showing off para aquele cavalo. Showing off. Está-se a armar, está ali. Antes da Carmen, já há uma carmencita e há um cavalo. Há mais cavalos nas óperas e tem sempre esse sentido. Bom, aqui ele está a tirar o fardo para cima e vamos ver o que é que há mais. E depois há os detalhes, outros escondidos, ao longo, que as formiguinhas cá em baixo é delicioso. As formiguinhas não são só formigas, elas andam com uma menininha. Há uma menina que está por aqui e que elas estão ali a agarrar, a falar, a conversar, e depois na banda em vermelho sobre o fundo negro vemos outras cenas amorosas, mas me parece que aqui, que já não são das óperas, essa é a bicharada a contar a ópera dela, pronto, e um coelho vai para cima de uma, o outro, que é um formigo, está junto daquela menina com totós, ela várias vezes põe com totós também na Traviata, as mãos na barriga, a seguir há outra que parece que está a escutar a coelha, põe as mãos no peito, e depois está a outra caída de pernas abertas. Pronto. Não é só aqui, mas este figurinha que ela tapou, pernas abertas, não vemos uma cena de sexo, pode parecer mais outra coisa que ela mais tarde virá a referir, uma consequência dessas cenas de sexo, porque ela está deitada e tem as pernas abertas. Está aqui o detalhe. Lá estão elas, e estão elas assim. E depois é mais noutra. Esta até está meio a rezar, a acompanhar. Então. E depois o que é delicioso é que estes bichinhos são extremamente expressivos, têm emoções, têm sentimentos, têm vida própria. Não é estilizado, nem é surreal, são fabulosos. Voltando, para se ver, as formigas que andam por aqui, vimos ali, já falta pouca coisa. E falta aqui aquela ideia que eu quis parecer que foi chamada a esta obra, que é a tal ideia da ingenuidade da esposa de Gentry, uma franqueza total, que aliás depois neste conto acaba de maneira muito engraçada. Quando já toda a gente sabe que é enganada e que não é enganada, há o que aliás é o que se faz, diz que é eunuco para ter aquelas mulheres todas, pronto. E ele vai dizer, the ladies trouble, we divert with a ballad. Doctor, where are your maskers? E vai haver a cuckold dance. A cuckold dance, a dança dos cornudos, é uma dança típica inglesa que foi recuperada pelo próprio Carlos II, que diz é a dança mais inglesa que temos, que abriu os bailes com a dança dos cornudos, pronto, que não foi feita durante o Cromwell e que é o final da Country Wife, pronto, em que eles dançam e é uma brincadeira, um pouco para plateia, estou-se a rir, acham que isto é muito feio, vejam lá se não há também venganos entre vocês, dancem, que melhor é dançar, pronto, é o tema da ópera. Agora, ver aqui assim na Paula Rego, há uma coisa que eu pensei, que é gira, porque ela vai aparecer, já vimos que aparece Leiria, mas vai aparecer a Ericeira. Ora, ela na Ericeira não era uma mulher do campo, ela era gentry, na Ericeira. É uma alta sociedade que vive num local de campo, onde, sabemos depois mais tarde, havia as danças, havia os bailes e todos chegam. Ela, o marido enganava, como vai pôr, aliás, depois de ele morrer, né? 8 anos depois, pinta a dança quando ele morre, mas ela também tinha lá, e não é enganar, é mentira, eles tinham os seus casos, e não mentiam um ao outro. Pronto, ou seja, aquilo era alegre, se quiserem. E isto é feito num tema que me parece mais da Leiria. Temos aqui o cornudo e temos a dança. E a dança centra-se em quê? Nesta colhinha que está meio assarapantada. Um turbilhão está aqui a rodopiar e há um personagem de fraca, muito bem vestido, mas não é totalmente gente, lá tem aqueles pés, ele põe sempre meio bicho, meio gente, que ele leva aqui à volta e ao lado a outra mais novinha, mais pequenininha, a colhinha, com tudo de bailarina, rodopia também. Bom, isto é a dança óbvia que está nesta pintura, que, se quiserem, isto agora é muito meu, cuckolds like lovers to themselves, disse, e agora um pouco porque é que aparecem as cartolas, os chapéus altos e porque é que aparece aquele fraque. Ora, está aqui um documentário muito curioso do
marido do Vic William, quando foi para a Slade. Isto era ele na Slade, ele era um dandy. E acho que dá para ver um pouco, porque foi um bocado por aqui que corrobora o que eu achei que estava aqui. In 1949, when he went into the Slade, he obviously adored it, and mingling with all these obviously new people, especially the women, I suppose. I'm sure there were as many women as there were men. And he just threw himself into the life there, which was fairly bohemian, must be said. He looked like a marmoset, but he was very charismatic. But you know how it is. When one's in love with someone, everything about them seems to be so marvelous. We never spoke very much. It was a kind of understanding of a different kind. E pronto, temos o marido He was accepted. assim, de fraco, de chapéu alto, de cartolo, como um dandy. Na Slade aparece ali a dançar de fraco, às chapéus altos também. E depois as outras coisas que a Paula Rego de certeza conhecia, porque ela interessou-se muito pelo William Hogarth. Os reflexos de country life, do teatro, nas brincadeiras do William Hogarth, das quais, aliás, ela tratou. Por exemplo, nos 4 momentos do dia, o Hogarth faz esta brincadeira, e esta é a mulher que engana o marido, mas ele pôs lá, aqui muito forte, com os filhos, e o marido vem aqui, leva a criancinha ao lado, e ele pôs a vaca de uma maneira por trás que está-lhe a fazer ali uns chifres. Pronto, isto é uma brincadeira. Da dança, temos os detalhes da linha da beleza. A linha da beleza é uma coisa deliciosa, em que William Hogarth trata o S, como é o S dos campones da dança, e põe-nos a dançar. A dança do Cocold Dance, os cornudos, que passou. O que é muito curioso é que esta dança era mesmo uma dança que começou por ser popular, pronto, e depois vai para a grande elite, os nobres, dançava com o cold dance nos grandes salões, com o próprio Carlos II a dizer que é a dança oficial de Inglaterra. Pronto. A Paula Rego conheceria isso. Há um sentido de dançar. Agora só, isto aqui é a minha suposição. Ele diz, a dança dos cornudos, loucura social, encapsula a crítica, porque há uma coisa neste romance que há em toda a Paula Rego, creio eu, pelo menos aqui das óperas, e até este momento. Este romance é o teatro pelo teatro. Não há ponto de vista moral. Não é a moral nem a imoral, é representação por representação em estado puro. E estas óperas, e este trabalho da Paula Rego, não tem um ponto de vista como o teatro verista. Mostra como é como é. Pronto. E esse é como é, também extravasa e fica o quê? Fica a arte. Se quiserem, não fica como nos palhaços ou o espetáculo, fica o espetáculo teatral, fica o espetáculo que ela vai continuar sempre a sublimar tudo pela pintura. Como, e agora é aqui, eu creio que lembrei-me do Lope de Vega, é o que logo tu pensas que reinas com a maior estimação, a diferença sabida é que lhes dura hora e média, su comédia, tu comédia, tu dura toda a vida. Não há final, ela, 8 anos depois, está a fazer esta maravilha. O marido ainda estava vivo, foi ele que foi dando até indicações, e ela faz a dança da Ericeira, onde põe a Lila a fazer de mulher do campo, ela já sozinha, ele morre. Entretanto, o filho vai vestir os fatos do pai para dançar com a amante, a loura. Isto acho que foi das coisas mais fortes que ele teve que fazer para a mãe, quando a mãe sobreviveu, aguentou a morte do marido, trabalhando, pintando, e pinta isto, pinta a dança. Como dança com ela aqui meia grávida e outros dançam, pronto, isto é a dança que está na Tate. Esta é a grande dança de que se fala, e obviamente sim, que está em Oslo. Ela fez outros estudos preparatórios, onde se põe também, nunca são os filhos, é ela em pequenininha, ela, o pai, é a vida familiar dela, ela que acompanhar. Há aqui o casal, então outras, depois vai haver muitas outras danças, Nursery Rhymes, mas já em 89, mais danças que estão lá na exposição. E, obviamente, estas espantosas do Walt Disney em 95, sendo que a ratinha, a Minnie, já tinha aparecido em 83 no Faroeste, é uma primeira intermissão dela. E cá está, a dança. E eu acabo, como a Paula Rego, com esta citação que acho que resume tudo a propósito deste momento,
com os bichos, com os animais. Estes bichos não têm culpa, eu limito-me a mostrar o que acontece, não sei o que se passa depois. Isso é lá com eles e com os pais. A moral não é para mim. E também não é para mim. E pronto, acabei. Muito obrigada e estou a vosso dispor. Agora, quem quiser, estou aqui, é com vocês, estou a vosso dispor para o que entenderem por bem. Como eu lhes disse, é um facto, eu tenho o livrinho de edição minha, vou fazer crescendo, porque muito sinceramente esta parte foi agora ao preparar, que pelo menos foi a questão, eu tinha o Padre Amaro, mas isso era óbvio, mas isso é uma questão iconográfica, que é o meu treino medieval, estou habituada a olhar medievalista, a ver a bicharada, pronto. Mas isso foi o Padre Amaro, mas faltava-me assim, aquelas perguntas que as crianças fazem, mas porquê? E eu comecei a fazer perguntas, mas porquê que está aqui o Padre Amaro? Então pronto, faz sentido. E depois, porque a dança era o mais difícil. E para a dança, aí, a dança que é a dança óbvia, não é? Iconograficamente, sim. O tom, eu vou dizer uma coisa, mas isso é porque é mais conhecida a Paula Rego, fala-se muito mais da Paula Rego depois de caírem as marchas, quando as coisas passam a ser de carne e osso e as coisas são até às vezes, portanto, de causas, e que ela assume comportamentos sociais e que conta a sua vida pessoal, perto aos 80 anos contou ao filho, tudo, pronto, que já tinha mais ou menos dito. Mas estas óperas todas, e aqui falei só nesta, não é? Vai haver workshops agora de 13 a 17 de julho, vou dar aqui no Arco as óperas, uma por dia. Nestas óperas há uma Paula Rego com muito mais humor. As óperas também não tinham outro sentido que entrasse nos aspectos políticos ou sociais, e ela subverte sempre com o seu lado biográfico, porque está sempre presente. Claro que acho que vocês perguntam como eu pergunto a mim mesma. Porquê que ela nunca contou? E eu tenho uma ideia. Ela nunca contou, vou dizer uma coisa um bocado básica, porque nunca ninguém lhe perguntou. Nem eu, que sou bistomado. Porque quando lhe perguntaram, ela contou a ida e contou tudo como lá estava e disse: eu começo por cima, deitado no chão, e começo assim, e estão lá os atos todos. Pronto. E alguma coisa que queiram, façam o favor, porque isto é para vocês. Quem queira levantar. Como é que a professora encontrou esta última ópera, digamos assim? Isto foi engraçado. Olha, aqui o meu amigo cameraman acompanhou tudo em direto. Foi ainda antes das férias. E a obra estava numa exposição que houve em Inglaterra, que aliás eu depois comprei. Ou seja, estava na net. E eu lembro de mostrar ao João e disse ao João: eu acho que isto é uma ópera. Cheirou-me que era uma ópera. E ele lembra-se que era o detalhe do chapéu, porque o resto biográfico vi lá. Pronto. E depois também lhes digo, encontrei, guardei, pus numa pasta. E quando quis agradecer a vocês, isto depois foi escrito em direto em Word, tudo. Naquela manhã escrevi tudo assim, isso não há hipótese, foi assim. E depois foi no 28 de setembro, ainda bem que isto foi proibido, porque senão eu nunca... Eram 5 óperas que estavam, pela Guerra e Paz, estavam editadas e eu nunca tinha lembrado disto. Eu não ia pegar nisto. Eu peguei nisto para agradecer. Vocês foram de uma amabilidade, de uma generosidade enorme a fazerem um workshop e ajudarem a pagar. E depois eu tinha que acrescentar. E não queria mais uma ópera, era chouriço, e depois foi assim. Mas aquela era gira, era um encore. Se aquilo fosse uma ópera. E eu vou dizer, eu tive ainda os momentos, não vou buscar, porque eu depois sou obsessiva, não largo, e tinha coisas para fazer. E depois fui. E depois foi assim, também lhe digo. Eu olhei, vi, escrevi em direto, isto foi. Pronto, não há aqui nada aqui de não há muito trabalho. Se houvesse muito trabalho, eu também não tinha paciência para isso, isto é acontece. E mais questões? Entretanto, esta imagem é oficial, foi comprada, com copyright. Foi a imagem, foi o copyright, e foram as outras duas, a dança, achei melhor, não me chatice, comprei a dança.
E copyright também da outra mais pequena, do estudo da dança. As outras têm pior qualidade, e foi o que a Bridgman se deu, só para mostrarem aulas, porque não era preciso por causa da universidade para ver, e foi as únicas que tive, e entretanto, as pessoas que têm o livrinho, eu vou fazer acrescente, creio eu, desta palestra. E pronto. Se querem mais alguma coisa, a questão de facto é essa ultrapassa. Eu penso que não foi enganada, mas quem achar que estava a cabeça que até agora não tinha uma crítica, isso não fiz sentido. Não, sei, por exemplo, sei que a Catarina Mulder disse que devia ser conhecida internacionalmente, que ela, como cantora de ópera, diz que isto é o mundo da ópera como mais ninguém pegou. Pronto. A própria Paula Rego, não é? A ligação ópera espantosa. E as outras questões, eu gostava que fosse posto, quer dizer, a única coisa, eu costumo dizer assim, eu não escrevia por outros motivos, eu tenho o hábito de iconográfica, eu faço um medieval, e aqui foi decifração iconográfica, não uma leitura minha, é a leitura iconográfica do qual está. Aqui a hipótese da dança, o que eu lhes digo penso, não sei se acham, que até dia 2 de agosto está a exposição da dança em Oslo, no museu. Então, dezenas e dezenas de óperas da Paula Rego, sentiu-se do para lá tudo que tinha. É uma enorme exposição sobre o tema da dança. Eu lembrei em outubro, este foi feito em abril. E esta obra fazia todo o sentido, eu não fazia nada. Esta é a primeira vez que há dança. Agora é assim, quem quiser, trate disso. As pessoas que não vieram é porque não querem. Porque foram todos convidados. Essa é a parte que troca. E se mais alguma coisa, estou ao vosso dispor. Se não, olha, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma simpatia e obrigadíssima.